Voltamos com a transmissão da cobertura especial da TV Santa Maria neste primeiro turno das eleições 2018. Lembrando mais uma vez que nós agradecemos a todos os nossos parceiros e apoiadores que tornam esta programação possível. Diário de Santa Maria, IO Publicidade e Propaganda, FISMA, Faculdade Integrada de Santa Maria, AGA Credit, Certificado Digital, CDL Santa Maria, Cindy Lojas Região Centro, Unicred Região Centro-Oeste, Bom de Minas Restaurante, Goods Decoração Criativa, Casa Cook Cozinha Criativa, Sierra Móveis, Estúdio São Bento, Quatrum Soluções Empresariais e FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. O próximo debate que nós apresentaremos é sobre mercado imobiliário, com a apresentação do Getúlio Lázaro Moraes Júnior, delegado do Cresci de Santa Maria, Marcelo Chagas, também delegado do Cresci de Santa Maria, e Alexandre Reis, economista. Getúlio, por favor. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Santa Maria. Boa tarde, Alexandre, que aceitou o nosso convite, o desafio de ficar aqui mais um programa, ao colega Marcelo Chagas. Vamos conversar um pouco sobre o mercado imobiliário, o desafio dessa união entre política e mercado imobiliário, né? A gente tem debatido há um bom tempo já sobre isso. A ligação, a importância que tem o mercado imobiliário para a economia, né? O gerar economia no município, no estado. Né? E muitas vezes a gente tem visto que as pessoas não querem ligar a política ao mercado imobiliário e a gente tem certeza que eles estão unidos, estão juntos e dependemos disso para o progresso do país, do estado e da nossa cidade. Marcelo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa. É importante para nós, para a cidade, para a região, debater esse tema que muitas vezes acaba ficando meio de lado, porque o pessoal se foca diretamente num determinado assunto e acaba não unindo esses dois temas, que queira ou não queira, acabam trabalhando junto, né? Porque o mercado imobiliário está vinculado à política, é uma liberação de recurso, enfim, né? A parte dos impostos, né? Então, seria mais ou menos isso aí para a gente começar a conversar aqui. O Alexandre, como economista, a gente tem debatido bastante. Há pouco tempo a gente esteve presente junto à Câmara de Vereadores com a discussão do plano diretor em Santa Maria, né? E não tivemos lá nenhum desses órgãos presentes dentro de um conselho, dentro de uma discussão um pouco mais abrangente. Nós tivemos lá com o presidente e vereador Alexandre Vargas, mas o plano diretor todo ele foi discutido sem que a cadeia imobiliária, o Secov, o Cresci, o próprio Cresci, o mercado imobiliário como um todo, está presente de uma forma mais concisa, mais firme, mais presente. Né? E a gente sabe que o mercado imobiliário hoje em Santa Maria, eu gostaria de colocar para ti isso, que tu nos passasse um pouco mais a parte técnica, a questão de impostos, tributos que são gerados frente ao mercado imobiliário, né? Bom, boa tarde a todos. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui contribuindo nesse dia tão especial para a nossa cidadania, né? Política, que é o pleito eleitoral, né? Enfim, e debater essa questão da correlação com a questão do nosso futuro, né? O que vai mudar, não só, vamos dizer assim, só não vai mudar aqui a nossa casa, né? Perto de nós, que é a questão que não tem o pleito municipal, né? Mas nas outras esferas vai ter mudança. Eu diria o seguinte, que a questão do mercado imobiliário, ele abrange uma considerável distribuição de riqueza no país, né? Vamos começar do ponto de vista da questão de que ele distribui renda. Na questão, é um negócio ainda, se a gente for pensar lá atrás, no início do mercado imobiliário, onde surge, que é a construção, né? Ele é ainda muito gerador de emprego, né? Porque a tecnologia já chegou, mas ainda eu preciso da mão de obra intensiva, vamos dizer assim. Já outros setores da economia conseguem fazer a substituição fácil, por exemplo, por robôs, aplicativos, etc. A construção civil não ainda, né? Então lá, isso seria o cerne da questão onde começa. Então ela é extremamente importante. E aí isso tem um apelo na questão
Quando tu pensa um setor que distribui renda, ele é extremamente benéfico para a sociedade, para o município, porque está gerando emprego, está gerando renda familiar, onde essa renda familiar depois se distribui no comércio, no varejo ou no atacado, enfim, gera outras possibilidades de crescimento, de transição de renda entre o agronegócio para o setor terciário, enfim, essas interrelações, a dinâmica da economia como um todo. A construção civil está dentro desse emaranhado de coisas, né? Tu tem obras privadas, obras públicas, etc. Né? Então isso é um fator bastante importante que agrega. Até por dentro do plano de governo de todos os candidatos a presidente, quando se fala em geração de emprego e renda, um dos números mais massivos que tem ali são a construção civil. Todos eles falam nisso, né? Perfeito. Alavancar a construção civil privada, mas também a construção civil, casas populares, obras gigantescas, né? Então todos eles colocam a construção civil como um principal fator de geração de emprego e renda, né? Porque ainda tu tem a explicação, esse fato que tu tem uma mão de obra intensiva ainda nesse setor. E isso vai agregar nesse assunto que depois é o todo do mercado imobiliário, né? Que tu gera uma série de outros serviços, né, dentro desde do início de uma obra até o término dela e posterior, né, a questão da administração desse condomínio, se for a administração desse prédio individual, pessoas que vão morar ali, a questão não só do imobiliário, mas o mobiliário, porque tu tem que ter a questão dos projetos, né, que vai mobiliar o apartamento literalmente, né, tu não mora no meio entre tijolos, tu precisa, né, enfim. Então tu tem uma série de coisas que gera esse setor uma renda, uma distribuição de renda bastante considerável. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Agora, o porém, né, já que a gente está falando dessa questão do mercado imobiliário, considero, do meu ponto de vista de economia, de analisar, acho que já está mudando, mas vai mudar muito lá na ponta do mercado imobiliário, que é a questão, aí sim, que vai entrar muito os aspectos da tecnologia. E aí a gente precisa da questão de legislação sobre isso. Eu digo isso, né? Um exemplo, uma correlação, né? Nós tivemos um grande rompimento com o Uber na questão logística de transporte no mundo inteiro. Praticamente ele mudou radicalmente a forma, e aí tá surgindo novas empresas, ou que estão querendo copiar ou fazer coisas alternativas. Logo vai chegar no transporte de cargas, já chegou, mas vai chegar mais, vamos dizer assim, uma participação mais significativa, enfim. Tudo isso, daqui a pouco, sendo um pouco futurista, né? Daqui a pouco tu tem a questão do uso dos drones de transportar, isso já está sendo estudado, tem uma empresa com capital americano junto com capital japonês que está desenvolvendo drones tripuláveis, né, com o ser humano, e drones que vão levar cargas substituindo a questão do transporte terrestre. Claro que isso é uma questão mais... pensar naquele... Eu lembro sempre quando eu falo esse exemplo o desenho animado dos Jacksons, né? Que ele pediam as comidas, a tal família era um disco voador que trazia sem ninguém ter. Isso um dia vamos chegar, não sei se vai ser daqui 10 anos. Acho que essa correlação com o mercado imobiliário, nesta fase, então lá na ponta, né? Não na cadeia inicial, mas lá no final, essa tecnologia vai chegar, não sei se até vocês conhecem, mas é uma tendência do que aplicativos vão gerar essa questão da venda, toda essa questão do lado mais, e não me interprete mal, mas não que seja isso, mas que é extremamente importante, na questão contratual da venda do imóvel, enfim, isso vai se tornar um pouco mais factível do ponto de vista digital. Nós já estamos sofrendo isso um pouco no mercado e algumas perguntas são feitas com relação a isso. O corretor de imóvel vai terminar? A profissão do corretor de imóvel vai terminar? Isso tem sido debatido, né, Marcelo? Na minha opinião, só para concluir, eu acho que não é que vai terminar, ele vai ter que ter ele vai estar dentro dessa transição de várias outras profissões. Ele vai ter que se adaptar a um novo modelo de oferta de serviço. E aí, trazendo o tema que a gente tem hoje de política e mercado imobiliário, a representatividade.
de um corretor ou de alguém ligado à construção civil, alguém ligado a essa cadeia imobiliária como um todo, dentro do Legislativo, dentro do Congresso Nacional, ela é importante justamente para isso, né? Para limitar ou pelo menos para adequar que o corretor, que a profissão, que o consultor, que a construção civil, que o corretor de imóveis ainda exista no mercado, né? Claro. Esse é um desafio muito grande que a gente tem enfrentado, tem se debatido isso em alguns eventos, algumas palestras, alguns congressos, tem se debatido a evolução do corretor de imóvel, e aí traz totalmente a importância da legislação, né? Isso. A criação de legislações que protejam também o mercado como um todo. O mercado como um todo, né? Uma coisa que a tendência é acabar é o corretor mostrador de imóveis. Aquele está acabando. A função do corretor não é mostrar imóvel. Não vai ser só mostrar o imóvel, porque mostrar, como qualquer um mostra, né? Uma demonstração. Hoje já tem empresas se tu falasse nos Estados Unidos, nós já temos nos Estados Unidos, a gente já recebeu alguns vídeos de robôs mostrando imóvel. No imóvel, ele fazendo a demonstração do imóvel. E o corretor, o que o corretor vai fazer? Vai ter a documentação do imóvel, ele vai se preocupar com a documentação do imóvel, vai se preocupar com que o negócio seja um negócio que seja realizado, seja fechado um negócio limpo, claro, sem problemas futuros, né? Que aquele imóvel que esteja sendo comercializado esteja legalizado. Isso é muito importante, né? A gente sabe de vários casos de pessoas que colocam empreendimentos para o mercado sem estar legalizado. É proibido por lei, a lei já proíbe, mas nós ainda temos esse tipo de empresários, vamos dizer assim, que acabam colocando. E só um parêntese, eu sempre digo que a profissão de corretor de imóveis é uma profissão nova, porém muito velha, porque o mercado sempre existiu, né? Mas a profissão do corretor de imóveis, nós estamos fazendo 55 anos, 56 anos, alguma coisa assim. Então, as pessoas, os corretores estão se profissionalizando. Isso é importante também a gente dizer, Getúlio, porque a tendência nossa, quanto mais profissionalizando, mais a gente vai se aproximar de um lado político, mais a gente vai se aproximar, o corretor vai se informar melhor sobre essa a parte tributária, porque o corretor é obrigado a saber e passar para o cliente toda a despesa que ele vai ter, todos os tributos que ele vai ter que pagar. Né? Quando tu compra um imóvel, tu não compra somente imóvel, tu tem a despesa do ITBI, tu tem um registro de imóveis, tu tem o tabelionato, né? Tu tem essas despesas. O grande detalhe hoje, a gente tem um desafio agora, a partir de agora, na frente da TV, inclusive, é desmistificar essa questão de mercado imobiliário e trazer para a cadeia imobiliária, né? Porque a cadeia imobiliária ela abrange um pouco mais, como tu falou lá no início, a construção civil, o pedreiro, o servente, ele depende da cadeia imobiliária. Claro. Se nós não tivermos hoje, nós temos debatido muito isso frente ao Conselho, nós somos hoje quem alavanca o mercado imobiliário, que somos os corretores, nós que fizemos a venda. Mas o pedreiro, o servente, o fornecedor de material de construção, a loja de material de construção ela também está dentro da cadeia imobiliária. Né? E ela gera emprego, ela gera renda, ela gera ISSQN, né? Ela gera ICMS. Então a gente colocou isso, inclusive, para o Poder Legislativo de Santa Maria, numa oportunidade, o quanto gera o mercado imobiliário, nessa cadeia imobiliária para o município. Nós estamos passando agora por um processo que chama-se a Lei do Puxadinho, né? Em Santa Maria, que está aí, está tramitando dentro da Câmara, está sendo ajustada lá para a votação logo em seguida, que é a regularização, né? A regularização predial de imóveis urbanos, a lei do puxadinho. E aí é o contador, o corretor de imóveis, o economista, o advogado, tudo isso faz parte da cadeia imobiliária. Claro. Hoje poucas imobiliárias não têm assessoria jurídica e as que não têm deveriam ter, né? Então a gente tem um advogado dentro da cadeia imobiliária. Esse eu acho que é o grande desafio do mercado imobiliário nessa nova era. É colocar todas as peças dentro do mercado imobiliário. O advogado, o contador, o economista. Nós temos vários problemas e até gostaria que tu desse um pouco mais sobre isso.
a questão do ganho de capital, isso é importante. o imposto de renda, o cliente ele quer vender, ele faz a venda ou ele compra e aí chega no final do ano, dá aquele problemão bem grande. Né? Então, se nós trouxermos essas figuras, né, essas peças para o mercado imobiliário, como um todo, a importância do contador, a importância da assessoria jurídica, né, a importância do economista, do administrador da empresa, todo mundo está dentro dessa cadeia, né? E essa parte do ganho de capital, do imposto de renda é uma coisa que até muitas vezes deixa de acontecer o negócio se tu for ao pé da letra, né? Ler a lei ali e tudo mais. Então, é um fator importante estar dentro da cadeia, né, Alexandre? Na verdade, eu acho que a gente está falando numa linha bastante consistente do que não é que vai acabar a profissão em si, ela vai ter, ela está num rompimento, numa transição, né? Que na verdade o que vai acontecer de fato é que o mercado imobiliário ele vai se unir em todo. Hoje tu tem ainda um pouco dessa separação, mas na verdade, né, desde a minha fala, eu acho que tu agora também sintetizou, e o Marcelo também, não vai ter mais, voltando, eu gostei muito do termo que tu utilizou, não é mais aquela pessoa que mostra. Isso, esse cara e até um recado que a gente dá, né? Essa pessoa que está ainda fazendo isso, ela tem que buscar outra competência, porque não vai ter espaço. Aí depois a gente reclama, a taxa de desemprego. Não, a pessoa, a gente está dizendo isso. Olha, isso não vai existir. Tu não vai ganhar dinheiro mais mostrando. Não. O que pode acontecer é que vai ter, vamos dizer assim, entre aspas, os mostradores, mas de uma forma digital, né? Pessoas especialistas, né, que trabalham com o uso de tecnologias, câmeras e tal, para fazer com que tu mostre de uma outra forma esse imóvel, etc. Que aí volta aquela percepção inicial que nós estamos dizendo, que o mercado vai se adaptar, se unindo todas essas cadeias, essa cadeia, né, produtiva. E aí o que vai acontecer? Essa competência final lá de atendimento, que aí entra isso que tu está questionando, da questão ganhos de capital. Tu vai ter que ter, dentro desse mundo dos negócios de venda de imóvel, tu vai ter que ter um severo planejamento financeiro. Né? Que pode ser que o corretor não tenha essa competência, mas o que ele vai ter? Ele vai ter que ter parceiros que ele busque esses profissionais, né? Que atendam, né? E cada um vai ganhar a sua parte dentro desse negócio. Né? É o que acontece se a gente for ver os negócios imobiliários na França. Não sei se vocês já leram a respeito. Eu tive a oportunidade, há tempos atrás, de estudar cadeias produtivas diferentes. Lá tu tem uma série de profissionais que atende o produto final, que é a venda de um imóvel. Né? Porque tu tem toda a parte da questão de o que incide, né, que a gente falou, que isso é extremamente importante. Então é isso que vai acontecer, não é que vai acabar, vai se unir e cada vez mais os profissionais vão ter que ter competência. Né, para ficar nesse mercado, que vai ser extremamente rentável e que já e que pode ser até mais. Só que a distribuição de renda ela vai ser melhor distribuída, e isso é muito bom para a nossa economia. Então aí, no ponto de vista, que é o setor de vocês, volta aquela nossa inicial, né? O setor de construção civil é estratégia do ponto de vista da economia, da política? Sim. O setor, aí vamos esquecer então um pouquinho a construção civil, vamos botar o mercado imobiliário, é muito gerador de emprego, é muito distribuidor de renda, fazendo todo esse processo que nós estamos dizendo aqui. Ele com certeza, a gente fez alguns levantamentos em Santa Maria, e até essa retomada agora da regularização, da lei do puxadinho, como está sendo chamada, ela vai gerar, né, dividendos para o município e bastante, né? E vai gerar trabalho para pessoas que vão ter que assessorar. E esse é o grande feeling da questão do programa de hoje. Nós hoje, 7 de outubro, decidindo hoje o futuro do nosso estado, do nosso país, é a importância da ligação do mercado imobiliário com a política. É justamente isso. Porque muitas vezes a gente visitou algumas pessoas e eu não quero política. Eu não gosto de política, a política ela está queimada, ela é negativa, mas o quanto é importante estar inserido na política, ter representatividade. Sim. Porque o mercado imobiliário ele sustenta uma boa parte dos rendimentos que o poder público tem hoje. Né? Nós estamos falando IPTU. Qual é o prefeito hoje que vai negar o IPTU? Exato. Não tem.
O IPTU ele depende muito do mercado imobiliário. Está aí a oportunidade agora, a gente fala no chamamento, inclusive, aos corretores de imóveis. A lei de regularização, ela depende muito do corretor de imóvel. Porque o corretor, o vereador, o prefeito, o secretário, ele não sabe o imóvel lá no bairro que está irregular. Mas o corretor, ele tem esse acesso. Porque ele foi lá, agenciou o imóvel, prospectou, e o imóvel, agora é a hora dele levantar o telefone e ligar para o cliente. Olha, tem uma lei e prestar um serviço. E prestar um serviço para isso. Mas e aí, então, ele está ligado. Porque se ele estiver ligado na política, ele sabe, Marcelo, como a gente foi lá na Câmara de Vereadores, ele sabe o que está acontecendo. Então, essa ligação, quando foi nos desafiado esse assunto hoje, a política do mercado imobiliário ela está simplesmente ligada de uma forma estrondosa, não tem dúvida disso. Né? Porque ela ajuda a política e a política ajuda ela. Né? Claro. As leis, a legislação, essa busca de novidade, o mercado, ele está se renovando. Quem vai mostrar imóvel, qualquer um vai mostrar. Hoje a gente já tem algumas imobiliárias, alguns corretores que trabalham com a tecnologia do Tour 360 graus. Né? Tu no celular, tu acaba visitando o imóvel, tu te sente dentro do imóvel, né? O avanço da tecnologia, e tu simplesmente só vai lá no imóvel para ver um detalhe, averiguar um detalhezinho, claro, né? Claro. Então, a venda do imóvel na planta, a venda do imóvel em construção, né? Então, não tem como tu desligar isso, né? Claro. E a prefeitura está aí, o ISSQN, hoje o corretor autônomo, as imobiliárias, né? Então não tem hoje o que... Eu acho que o mercado imobiliário ele está ligado à política de uma forma muito grande, a importância de conhecer a política, não a politicagem, né? A gente está falando aqui em política, né? A legislação, a legislação, o setor, setor e tudo mais. Porque a gente tem inúmeras legislações hoje que depende muitas vezes, nós conseguimos contribuir um pouco com o plano diretor ali, com a Câmara de Vereadores, porque a gente tinha alguns lugares aí que iam terminar. Né? A gente sabe que iam terminar a construção e aí ia deixar de gerar renda, deixar de gerar emprego. Se tornar inviáveis para a construção. Né? Uma coisa importante que tu comentaste, em relação aos puxadinhos, função do corretor, quando tu disse para o corretor ligar para o cliente, a regularização é fundamental porque, por mais que o proprietário daquele imóvel diga, não quero comercializar, se ele for comercializar futuramente, aquele imóvel vai ficar limitado porque ele não vai poder encaminhar um financiamento. Claro. O comprador não vai poder encaminhar um financiamento. Né? Então, o proprietário, sendo orientado pelo corretor, de modo que ele regularize aquele imóvel, incorpore aquela área na área maior, né? Vai estar com o imóvel totalmente regularizado, abrindo espaço para um financiamento, né? O imóvel vai valorizar, consequentemente vai ter uma maior arrecadação para o município no ITBI, no IPTU, enfim, desses tributos. Uma coisa importante que também eu acho que seria interessante, é o lado mais Alexandre, a parte do lucro imobiliário. Isso é muito importante porque nós temos vários e vários imóveis registrados com um valor muito baixo, né? Muito baixo. E na hora de fazer uma comercialização, até mesmo no caso de um financiamento, valor real, e depois, como diz o próprio Getúlio, muitos negócios acabam não saindo, e não saem mesmo, né? Porque aquela taxa de tributo ali seria muito alta, né, Alexandre? Sim, gerou um empecilho. Isso, acho que isso é importante tu comentar. Isso aí que tu está falando, Marcelo, que é a questão da parte, a precificação, né? Acho que também, dentro disso que nós estávamos falando, da questão da mudança, do como vai ser o futuro do mercado imobiliário, a precificação também vai mudar, né? No sentido tanto de formação de preço, do preço final, como isso que tu está querendo dizer, no sentido de tu ter já um imóvel usado e o quanto ele vale, né? Porque eu acho que vai ter elementos mais técnicos de definição disso, né? Claro que a lei da oferta e demanda determina muito a questão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que outros elementos vão compor, e já compõem hoje o preço, que nem a localização, o tipo de material e tal. Então vai exigir, de uma forma ou outra, esse profissional que vai estar dentro desse setor, esclarecer isso. E eu tenho quase certeza que quem é que vai pressionar isso na questão da mudança da precificação? O consumidor final. Ele vai exigir, não, mas por que esse imóvel, exemplo, tem X
e aquele lá é X mais 1. Aí cabe a esse profissional esclarecer a questão da mudança tributária, essa que isso tu questionou, o quanto de ganho de capital, a metragem dele, o material que foi utilizado, quem construiu, o que tem por trás ali de todos os elementos de serviço, né? De fato, se a gente for comparar, isso é muito claro. Exemplo, vocês devem saber, né? Hoje, com a questão da globalização, muitos brasileiros começaram a comprar imóveis em Miami, né? Orlando, né? Super fácil, a questão de que teve uma oferta muito grande, teve uma mudança pessoal. Mas ao ato de comprar o imóvel lá, e muitos brasileiros, investidores, o que for, consumidores final, se depararam com uma grande diferença em relação a nós aqui. Lá a questão contratual, não sei se você sabe, né? Para te comprar um imóvel lá em Orlando, o contrato é mais de 300, 400 laudas. E tem tudo, até o que tu pode ou não pode fazer na calçada que é pública. Então, isso vai mudar na questão da precificação, isso lá altera a questão do que é ser pago de imposto que vai para o lado público lá, enfim. E eu acho que isso está chegando aqui. Pode ser que não chegou de tanta força, e vai impactar, né? Essa questão de ganhos de capital, isso com certeza, a partir de 2019, eu acho que tem que ter uma reformulação do nosso sistema tributário e com certeza isso ou vai mudar as alíquotas, né? Ou vai ser extinto e vai ter outro tributo em cima desse setor, né? Precisamos disso, né? Eu não vejo grande eficiência tributária na questão de tributar ganho de capital. Eu acho que gera até uma grande incerteza dentro desse mercado, né? A questão de tributar patrimônio, enfim, né? Como fica isso, né, na questão da eficiência tributária? O ideal, os modelos mais robustos que existem do ponto de vista de transparência, até de liberdade econômica, é tu tributar renda, né? Que nem aqui no Brasil a gente tributa muito consumo, também é uma coisa errada, né? Então tu tem que tributar renda. Todos os países desenvolvidos tributam. E por que tributar o patrimônio, né? Enfim, mas é claro que aí tem que ser discutido com a sociedade, e aí vem isso que tô percebendo, Getúlio, que tu está forçando muito a presença desse profissional debatendo isso, dando opinião sobre isso, né? Como vai ser? Porque isso vai impactar no negócio de vocês, né? Com certeza. Se tu tem um ganho de capital, eu ser investidor, né? Será que vale a pena ser investidor no mercado imobiliário se eu vou ter ganho de capital? De repente, então coloco esse dinheiro lá no banco, ganho mais e não tenho essa incidência tributária, compreenderam? Aí pode ser que se tu tire isso, fazendo já uma questão de tendência, se tu tira esse de tributo, tu faz com que o mercado cresça. Porque aí entra consumidores finais e entra investidores, porque não vão mais pagar ganho de capital. Enfim, aí é justamente essa questão de ter o representante, né? De ter discutir. alguém da cadeia como um todo, a gente não está falando aqui só do corretor, mas o construtor, o economista, alguém que esteja dentro da cadeia imobiliária, justamente para debater isso. E aí, consequentemente, tirando essa tributação, reformulando essas alíquotas ou até anulando elas, o quanto vai gerar de renda e de emprego também, porque tu vai construir mais, o investidor vai construir mais, o consultor vai investir um pouco mais, né? Essa é a importância que a gente tem debatido aqui, e o pessoal tem se omitido um pouco, né, a ligação política e mercado, até porque a gente trabalha no mercado que trabalha com vendas. E hoje, num país que se diz politizado, mas muito pouco politizado, até a tua manifestação pró ou contra, ela é interpretada pelo possível cliente e aí tu freia também a tua venda, tu limita, né? Então, até a gente tem visto muito isso, dele justamente não querer se manifestar, porque trabalha com venda e tudo mais, mas é importante, ali, né? Ele está exposto, né? Uma coisa importante, eu acho que a gente colocar nesse dia especial das eleições é a estabilidade e a instabilidade que as eleições ou a campanha presidencial perfeito isso aí. gera no mercado, né? Não é a minha área, o dólar, mas no momento que um determinado candidato começou a aparecer mais, o dólar começou a cair. Significa o quê? Que o mercado
Tá aceitando os investidores estão aceitando, o dinheiro está entrando de novo. Isso é muito bom para a cadeia, para a nossa cadeia construtiva, né? Claro. Da construção civil, enfim, para o mercado em geral, Sim, né? sim. Ao passo que no momento que sentiu que está desviando um pouco, o nosso dinheiro começa a sair. Então gera essa instabilidade, o investidor do mercado imobiliário já não tem aquela certeza no investimento, já se retrai. Então, enfim, são vários fatores que a realidade, assim, o negócio, o mercado em si é muito sensível, né? E é muito sensível e muito amplo. Muito amplo. A cadeia é exatamente isso, que eu acho que a gente está falando uma linguagem única aqui, que ele é muito grande esse mercado. E envolve muitos setores-chave da economia. Estão interligados, que nem tu está dizendo, trouxe uma ideia, a questão do dólar, né? Que está oscilando muito, né? E rompeu. Tu pensa o seguinte, uma pessoa tomar a decisão, eu compro um imóvel ou viajo? Se está muito caro, posso pegar todo esse dinheiro, literalmente de uma forma bem simples, pego todo esse dinheiro, coloco no imóvel, literalmente. Coloco aqui, né? Aí, por outro lado, o cara pensa o seguinte, o tomador de decisão. Mas tem muita oferta de imóveis, então não sei. Aí eu vou, como se fosse aquela ideia de colocar dinheiro em imóvel, de ser uma ideia de elefante branco. Coloquei todos os meus reais ali e agora está tudo em tijolo. E aí eu não tenho retorno nenhum, e aí tu vai fazer o cálculo, depois se eu for vender tem um ganho de capital, enfim. Então tá tudo interligado. Tudo interligado. Aí, de novo, volta. Essas pessoas que estão dentro desse mercado vão ter que ter uma maior competência para esclarecer tudo isso e dizer, se tu for por esse caminho, tu vai ter isso. Se tu for por esse, tu vai ter isso. A gente até fala muitas vezes que o corretor de imóveis, o nome corretor de imóveis, ele poderá assumir com o tempo. Sim, eu acho ele que vai virar consultor de imóveis. Sim. Se eu não tiver um pouco de economia, se eu não tiver um pouco da legislação, né? E a gente fala muito a questão, muitas vezes tu conversa com o corretor, e o dólar e o bucho, porque a soja está aí. O que eu preciso saber disso? Mas aí nós vivemos hoje um estado totalmente agropecuário, né? Isso. E aí interfere nas vendas. A soja depende totalmente do bucho diariamente, né? O dólar, então ele vai ter que se transformar num consultor imobiliário e dessa forma. Se o profissional não tem esse conhecimento, ele vai ter que buscar nessas parcerias. Vai ter que fazer isso. E aí que a gente fala no mercado imobiliário passar a ser uma cadeia imobiliária muito maior. Né? Se eu não tiver hoje por trás da minha imobiliária ou do meu trabalho como corretor autônomo, um economista, um contador, um advogado, né? Alguém que consiga me dar essa assistência, eu não vou conseguir vender com pouco. Exato. Né? Tu vai cair esses que não vão ter essa capacidade, competência e tal, vão sair do mercado. Vão entrar naquela fila do desemprego. Infelizmente, ao natural. Os mais competentes vão ficar. Eu acho que é isso que vai acontecer. Não acho, tenho quase certeza que é isso que é a grande tendência. Eu acho que é um crescimento profissional que vai ter que ter. Claro, né? muito. O profissional, ele vai ter que se adaptando a essas mudanças e se ele não se adaptar, o próprio mercado vai se encarregar de tirar ele. Ele vai tirar. É bem natural. E isso não é uma questão negativa. Não. Pelo contrário. Não. É positivo, Exato. porque as pessoas vão ser mais representativas do ponto de vista político. Vão ter que... eu tenho que, de vez em quando, tenho que dar uma olhada lá na Câmara de Vereadores, mais local, eu tenho que olhar o que está acontecendo lá na Câmara, a Assembleia Legislativa, o que está sendo feito para o meu setor, né? Vão ter que esse olhar, né, Getúlio? Porque justamente o setor de toda a cadeia imobiliária, ele está sendo discutido hoje por pessoas que não têm representação lá. Exatamente. Então, aqui um pouco a gente pode influenciar, pode colaborar com as mudanças. Como é que aí depois a gente vai cobrar as mudanças, né? A gente vai cobrar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o mercado diminuiu, o mercado estagnou, mas tinha alguém lá que estava sofrendo no dia a dia, né? Como se diz, é muito fácil ser pedra, né? Se tu ser vitrine, aí... Então, essa representatividade eu acho fundamental. Também. Então, quanto mais a gente puder ter pessoas representando a nossa classe, vamos dizer assim, na política, muito melhor para o mercado, né? Porque desculpa interromper. Porque essa pessoa vai levar a visão do corretor, né? Porque muitas vezes o político profissional, vamos dizer assim,
ele não tem essa visão exata do que é o mercado imobiliário, né? Então, acho que é por aí. A gente quer agradecer aqui a presença do Marcelo, né, passar para ele depois a palavra para as considerações finais, do Alexandre, que aceitou esse desafio de falar um pouco e foi brilhante, né, Marcelo? Com certeza a gente saiu daqui aprendendo bastante. Com certeza. Passar para o Marcelo, então, das considerações finais e agradecer já de pronto a todos aqueles que nos acompanharam, que acompanharam durante essa tarde, aí, nesse dia importante para a nação brasileira, né? Muito obrigado pela companhia, agradecer ao Marcelo, ao Alexandre, e que vocês coloquem, então, as considerações finais de vocês. Tá ótimo. Bom, nos resta agradecer, porque a gente, nessa tarde, a gente, muitas vezes o pessoal, mas vai perder a tarde. Muito pelo contrário, nós ganhamos muito hoje. Esse conhecimento são coisas que ficam para nós, né? E o importante é que ficam para nós e a gente consiga repassar para os colegas também. Muito obrigado pela TV, pelo convite, Getúlio, muito obrigado pela TV Santa Maria, obrigado, Alexandre, pela troca de experiência também. Obrigado. Bom, na verdade, só um fechamento, né, Getúlio e Marcelo, foi um grande privilégio debater aqui com vocês sobre esse tema, que chegamos a uma conclusão que ele não é um setor pequenininho, na verdade ele tem uma significância muito grande do ponto de vista da economia e está em transição e vai ampliar, enfim, são possibilidades de distribuição de renda, enfim, e deixar bem claro, né, que as pessoas que estão ou que querem ingressar vão precisar cada vez mais competências, né? E isso é muito bom, né? Pessoas com maior senso crítico, né? Dialogando, interferindo e tal, para a gente ter um Brasil melhor. E é isso que a gente espera, né, no dia de hoje, né? Que também do ponto de vista político a gente tenha um... Esse é o intuito também do programa e dessa programação toda que a TV Santa Maria em especial está fazendo hoje. Muito obrigado a todos. Certo, obrigada então ao Getúlio Lázaro Moraes Júnior, delegado do Cresci, ao Marcelo Chagas, também seu colega delegado, e ao Alexandre Reis, economista, que compuseram então esse debate sobre o mercado imobiliário nessa transmissão especial da TV Santa Maria no primeiro turno das eleições 2018. São mais de 147 milhões de brasileiros indo às urnas. Bom, se você tem alguma dúvida, não pôde votar nesse domingo e tem alguma dúvida sobre como justificar o seu voto e a importância de fazer isso, confere com a Amanda Jung, nossa repórter, algumas informações. As eleições de 2018 estão chegando e a gente vem lembrar vocês que se você não é de Santa Maria, não transferiu o seu título para cá, não requisitou pelo voto em trânsito, então é importante justificar a sua ausência. Isso pode ser feito direto no colégio eleitoral mais próximo, portando título de eleitor e documento oficial com foto ou no cartório eleitoral até 60 dias após o turno de votação. As votações vão ocorrer no dia 7 de outubro, domingo, das 8 da manhã até as 5 da tarde. É necessário, além do título de eleitor, um documento oficial com foto ou, caso você tenha feito o cadastramento biométrico, o aplicativo no celular e-título também serve como documento. Não se esqueça que agora votamos para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e 2 senadores, pois os senadores têm um mandato de 8 anos. Em 2014, renovamos um dos 3 senadores gaúchos. Agora, iremos renovar 2. Então, você tem que digitar 2 números de senadores diferentes. Digitar 2 vezes o mesmo número fará com que seu segundo voto seja anulado. Japão, Estados Unidos e também Portugal são os 3 países com maior número de eleitores brasileiros no exterior aptos a votar nesta eleição, neste primeiro turno da eleição 2018. A Renata Camargo, que foi nossa repórter aqui na TV Santa Maria, logo mais depois vai trazer algumas informações de como ocorreu o pleito em Lisboa, onde a votação já foi encerrada, inclusive. Mas, para quem ainda tem alguma dúvida, está indo se encaminhar para as urnas até às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Nós vamos lhe informar com a Amanda Jung quais são os cargos que você deve eleger e também a ordem de votação para você não cometer nenhum erro, não anular sem querer o seu voto.
Nas eleições de 2018, vamos votar para eleger presidente, vice, governador, vice, deputado estadual, deputado federal e 2 senadores. Porque, diferentemente dos outros cargos, os senadores têm um mandato de 8 anos. Cada estado escolhe 3 representantes. Em 2014, renovamos 1 dos senadores gaúchos. Este ano, vamos renovar 2. Por isso, você tem que votar nessa ordem. Primeiro, deputado federal, depois, deputado estadual, depois senador 1, senador 2, governador e presidente. Não se esqueça, é importante votar em 2 senadores diferentes. Caso você repita 2 vezes o voto em apenas um, o segundo será anulado. 2 horas mais 19 minutos, a gente faz um rápido intervalo na nossa cobertura especial do primeiro turno 2018 e na sequência a gente traz um debate sobre cultura e turismo.